O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica que pode afetar vários tecidos e órgãos no corpo humano. Isso vai incluir pele, articulações, rins, coração e até pulmão e o sistema nervoso central. Como a maioria das doenças autoimunes, o lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, é mais comum em mulheres do que em homens. E segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima-se que 65 mil pessoas em todo o Brasil sofram do lúpus. Nesse vídeo eu vou explicar justamente sobre o lúpus, sobre a etiologia, ou seja, como que essa doença se desenvolve, sobre os fatores de risco, quais são as manifestações clínicas, como que funciona o tratamento do lúpus e muitas outras informações extremamente pertinentes para quem quer saber mais sobre essa doença. Eu faço esses vídeos justamente para fazer com que mais pessoas consigam acessar o conhecimento médico. E se isso te parece interessante, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos, nos quais eu vou falar sobre outras doenças, dicas de saúde e coisas desse tipo. Feitas as nossas introduções, vamos para o vídeo. Eu vou te explicar agora de onde veio o lúpus. A primeira coisa é que o lúpus é uma doença autoimune, e isso significa que ele faz com que o nosso sistema imunológico, que normalmente vai proteger o nosso corpo contra infecções, ataque o nosso próprio organismo, as nossas próprias células. Agora, como essas alterações são causadas e como o nosso sistema imunológico acaba por se confundir, é um mistério. Na verdade, a gente conhece alguns dos mecanismos, mas outros são bastante desconhecidos até agora. Mas por enquanto eu vou listar aqui o que a gente sabe para que você possa entender. Primeira coisa, fatores genéticos e ambientais estão envolvidos. Não é só genética, mas também não é só o ambiente. Falando sobre genética, a gente tem alguns genes que vão confundir os nossos linfócitos B e linfócitos T, que são células do nosso sistema imune. E além disso, outros genes que também vão ser importantes na patogênese do lúpus. De fatores ambientais, a gente vai ter aqui infecções virais, radiação ultravioleta, tabagismo e alguns tipos de medicamentos. Ou seja, todos esses fatores genéticos e ambientais vão contribuir para a patogênese, ou seja, a origem da doença, no lúpus. Mas voltando para aquilo que a gente estava falando antes, sobre as células, a gente pode ter dois tipos de células que são principalmente responsáveis pelas alterações causadas no lúpus eritematoso sistêmico, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos T vão ser ativados de maneira anormal e vão produzir substâncias conhecidas como citocinas, que vão levar a uma inflamação do nosso corpo de maneira exacerbada. E também vai ter as alterações dos nossos linfócitos B. Essas são células que normalmente vão produzir alguns anticorpos que vão ajudar o nosso corpo a combater infecções. No entanto, no lúpus ela vai produzir anticorpos de maneira errada. Esses anticorpos vão acabar se ligando às células do nosso próprio organismo, fazendo com que outras células do nosso sistema imune acabem atacando essas partes do nosso corpo. Além disso, vão ter outras células do nosso sistema imune que são bastante importantes na patogênese do lúpus. Macrófagos, células dendríticas, células natural killer. Se eu tivesse que te explicar tudo que cada uma dessas células faz, esse vídeo teria 1 hora de duração e seria pouco compreensível de uma vez só. Para facilitar a nossa vida, basta você saber que o nosso sistema imune entra em confusão e acaba atacando o nosso próprio corpo. De um jeito ou de outro, a confusão nessas células vai levar a duas condições importantes no nosso corpo. Mas antes que eu te diga quais são essas duas condições, eu preciso te explicar um outro conceito. O conceito de hipersensibilidade. De forma básica, hipersensibilidade é quando o nosso sistema imune vai reagir de forma negativa a algum estímulo que ele tiver recebido. Um exemplo disso são as reações alérgicas, que são consideradas reações de hipersensibilidade do tipo 1. E só para que você saiba, a gente tem 4 tipos de hipersensibilidade. No caso do lúpus, a gente vai ter 2 tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade de tipo 2 e a hipersensibilidade de tipo 3. Na hipersensibilidade de tipo 3, que é extremamente importante para o lúpus, a gente vai ter que complexos imunes são formados dentro do nosso organismo e eles vão acabar se depositando em vários tecidos no nosso corpo. Eles vão se depositar em articulações, coração, podem se depositar em pulmões, rins, sistema nervoso central, e isso vai gerar os problemas mais clássicos considerados no lúpus. Na hipersensibilidade tipo 2, a gente vai ter que o nosso sistema imune vai atacar células do nosso sangue. Isso significa que a gente vai desenvolver várias anomalias sanguíneas, como a anemia e a trombocitopenia. Trombocitopenia significando a diminuição da nossa contagem de plaquetas, que vão tornar o nosso sangue mais difícil de se coagular. Bom, entendido como essa doença se desenvolve dentro do nosso organismo, a gente vai agora entender quais são as manifestações clínicas que causam tanto desconforto aos pacientes que são acometidos pelo lúpus eritematoso sistêmico. Fica comigo que agora eu vou te explicar os sintomas. A primeira é uma certa fadiga, por causa da anemia e da inflamação no nosso corpo. A gente vai ter febre por causa das citocinas inflamatórias e o rash malar, são aquelas manchas vermelhas
que ficam entre os nossos olhos e o topo dos nossos ossos zigomáticos, que ficam na face. Ou seja, são manchas vermelhas nas maçãs do rosto, basicamente. Mas também podem surgir manchas vermelhas em vários outros pontos da pele, não necessariamente na parte periorbital. Além disso, por causa da hipersensibilidade de tipo 3, a gente vai ter dor nas articulações. A gente também vai ter a fotossensibilidade, o que significa que quando uma pessoa que tem lúpus se expõe ao sol, ela vai reagir de maneira muito pior do que uma pessoa normalmente faria. Por causa da inflamação dos nossos folículos capilares, a gente também pode ter no lúpus a queda de cabelo. Pode também ocorrer falta de ar, por causa da inflamação das nossas pleuras nos nossos pulmões, fazendo com que a nossa respiração fique mais difícil. Tipicamente, a gente vai ter problemas renais, já que vão ter imunocomplexos na hipersensibilidade tipo 3, que vão se depositar nos nossos néfrons. Por fim, mas não menos importante, a gente pode ter manifestações no nosso sistema nervoso central, ou seja, problemas neurológicos. Agora que eu te expliquei quais são as manifestações clínicas mais importantes do lúpus, eu queria te explicar como é feito o diagnóstico por meio de um médico. O profissional da saúde que diagnosticar o lúpus não só vai precisar identificar sintomas na pessoa que indiquem o lúpus, como aqueles que eu acabei de falar. Ele também vai ter que pedir alguns exames que confirmem o lúpus no nosso organismo, principalmente exames de sangue, que vão testar para a presença de anticorpos. A gente vai ter presença de anticorpos antinucleares, ou ANA, anticorpos anti-DNA de dupla hélice, que é o DNA humano, e também anticorpos anti-SM. Além disso, por causa da resposta imune exacerbada no lúpus, a gente vai ter que o nosso sistema complemento, que é parte do sistema imunológico, feito por várias proteínas, vai aparecer menos no nosso sangue, já que ele está sendo muito gasto. Essa condição é denominada hipocomplementenemia, ou seja, hipo menos complementenemia de complemento, menos complemento. E só lembrando que o médico não pode levar em conta só esses exames de sangue, ele tem que levar a semiologia também, ou seja, ele tem que ver se o paciente está tendo sintomas de lúpus. Ele vai analisar se o paciente está tendo febre, manchas cutâneas, se ele está tendo dor nas articulações e inflamação, e etc. Se tudo isso se juntar e tiver vários fatores que indiquem para o lúpus eritematoso sistêmico, está feito o diagnóstico. Mas ok, feito o diagnóstico, o que é que a gente pode fazer para tratar do lúpus? Vou te explicar agora. Vamos lá. A gente vai utilizar nesse tratamento dois tipos de medicamentos, os corticosteroides e os imunossupressores. Os corticosteroides vão servir justamente para diminuir a inflamação. Já que o nosso sistema imune está confuso, atacando o nosso corpo de maneira errada, a gente vai ter que diminuir a atividade do nosso sistema imune. E como que a gente faz isso? Justamente pelos medicamentos imunossupressores. Além disso, como parte do tratamento, pacientes que têm lúpus vão ter que adotar hábitos de vida saudáveis, não se expor ao sol e evitar todos os fatores de risco que podem causar o lúpus. Por fim, a gente precisa de consultas constantes com um médico especialista. Assim ele vai poder ajustar o tratamento à medida que a doença vai progredir. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar sobre o lúpus. Críticas, dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.